O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo à doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, querido irmão Henri Neto. Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Nós estamos muito felizes com você novamente, trazendo seus conhecimentos, que são muito maravilhosos. E então, nós vamos também dando boa noite para os nossos irmãos que estão atentos para acompanhar a sua palestra. E meus irmãos, sejam muito bem-vindos, porque hoje, mais uma vez, nós temos nosso querido irmão Henri Neto, que vai trazer os seus conhecimentos nesse estudo muito atual. Nós estamos já atentos mesmo. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Convidamos a todos, Senhor Jesus, Deus nosso Pai, estamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de mais uma vez podermos aprender e refletir sobre conhecimentos da doutrina espírita. Pedimos aos bons espíritos, nossa mentora Zilda Gama, para inspirar nosso irmão Henri Neto no trabalho que ele preparou para nós e que nós possamos estar atentos para aproveitar tudo aquilo que vai nos ajudar a refletir, a poder colocar em prática e, com isso, podermos alcançar mais um pouco da nossa melhoria espiritual. Pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos os que estão agora conosco, ou só aqueles que poderão mais tarde assistir à palestra. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, querido irmão, agora a palavra é sua. Ok. Vou tentar colocar para apresentar o slide. Só que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Agora sim. Agora está tranquilo. Ótimo. Vamos começar. A gente está vivendo um momento muito difícil do ponto de vista material, né?
Nós temos vários movimentos tectônicos acontecendo na crosta terrestre, são os terremotos. Então, tudo que a gente existe na crosta do planeta, ele possui placas. E essas placas, devido à formação da Terra, milênios, milhões de anos, elas são assim. E há movimentos que são naturais, não tem nada de fim do mundo, não tem nada de apocalipse. Essas placas se movimentam de vez em quando, né? E aí, quando há esse movimento, acontece o terremoto. Por isso que quando acontece o terremoto em um, você tem vários outros repetidos, que são as placas que estão se repetindo. Mas isso é a visão materialista, né? Ou seja, do planeta. E agora a gente vai entrar na visão do Espiritismo, propriamente dito. Antes de mais nada, eu gostaria de citar duas frases que eu gosto bastante do Victor Hugo, que, para mim, é um dos maiores autores de todos os tempos. Seus livros são espetaculares e viveu na época de Kardec, né? Ele era espírita, Kardec cita ele na Revista Espírita, os discursos dele, e a obra dele traz vários princípios espíritas. E ele fala: o futuro tem muitos nomes. Para os fracos é o incansável, para os temerosos, o desconhecido. Mas os valentes é a oportunidade. Né? Futuro, para quem acredita na reencarnação, é esperança. Mas para quem não acredita, os nihilistas, os materialistas, é um desespero. Né? Se você tem um problema e tem a morte, o que tem depois da morte para o materialista? Nada. E outra frase de uma obra espetacular que eu gosto, Os Miseráveis, ele fala: pobres daqueles que só amam corpos, formas e aparências. A morte levará tudo deles. Procure amar as almas. Você as encontrará de novo. Isso é espiritismo, né? Encontrará onde? Na reencarnação, na erradicidade. E o que é reencarnação? Se não uma oportunidade, né? Porque, na verdade, nós precisamos de entrar no mundo material para sair da zona de conforto. O espírito, na hora que ele vai para a erradicidade, ele vai estar entre os seus pares. Cada um que desencarna tem as famílias espirituais, aqueles que vão auxiliar. Ele vai estar muito bem acolhido, né? A perturbação, ela vai depender de cada um, mais ou menos. Na hora que ele chega, ele é amparado pelo seu anjo guardião, seus espíritos familiares. Mas aí ele faz uma reavaliação, e aí o que vai acontecer? Não, eu preciso mudar nisso, nisso, nisso. Então ele sente a necessidade de reencarnar. Então ele tem que sair da zona de conforto. Então nós agora, encarnados, nós estamos fora da zona de conforto. Estamos lutando pela vida, estamos vivenciando tragédias, estamos vivenciando uma série de coisas. E isso é o natural da reencarnação, né? E principalmente aqui nós temos os diferentes, as diversidades das almas. Mas, quando acontece um problema desses, né? Principalmente até Jesus, né? Jesus, ele, nas palavras dele, o fim dos tempos. O que era o fim dos tempos? Jesus era discípulo, foi discípulo de João Batista, e João Batista era escatológico, ele pregava no deserto e dizia: para te salvar, encontrar o reino de Deus, venha, o fim dos tempos está próximo. Isso é escatologia, né? Toda religião cristã, judaico-cristã, tem dentro da sua filosofia, que é o fim do mundo. Você tem que se salvar, porque o mundo vai se acabar. E é assim. Só que desde Jesus que não acabou ainda, né, o mundo. Então, a escatologia está presente nas religiões, tá? Mas o espiritismo já é diferente, porque primeiro o espiritismo não é religião, é uma filosofia. E essa filosofia nos explica tudo dentro da lógica e da razão. Lá no Livro dos Espíritos,
dentro do capítulo 5, né, do terceiro livro. Interessante, eu vou comentar rapidinho, né? Você vê que o livro dos Espíritos é escrito primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, qualquer obra, grande obra do século XIX, Os Miseráveis, né? Os romances russos, né? Tolstói, Dostoiévski, eles colocam assim, livro 1, livro 2, fazia parte dos textos dos livros. Né? E lá no livro terceiro das leis morais, nós temos a lei da destruição, né? Na lei da destruição. E lá fala dos flagelos destruidores. Então, o que está acontecendo agora sempre aconteceu. É a natureza. Mas Kardec questiona. Na 728, né, ele pergunta: a destruição é uma lei natural? É uma lei natural? Né? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Assim, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Kardec pergunta. E a resposta dos espíritos: as criaturas de Deus são os instrumentos que ele se serve para chegar aos seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. Os predadores atacam, né, comem os doentes. Isso é a renovação da natureza. E isso com um duplo objetivo: manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessivo, e utilizar os restos do envoltório exterior, né? Porém, sempre é somente o envoltório que é destruído, o corpo. E esse envoltório é apenas o acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que é indestrutível, que se elabora nas diferentes metamorfoses que ele sofre. Nós somos espíritas, acreditamos nisso. Então, nós não podemos ficar desesperados, com medo do fim do mundo, porque mesmo que o mundo se acabe, o que vai acabar são os corpos físicos. O espírito não. Ah, mas e o fim do planeta? Se esse planeta acabar, nós iremos para outro planeta. Né? Pois um dos princípios do espiritismo é a pluralidade dos mundos de existência. Então, existe nesse maravilhoso universo infinitos, inumeráveis planetas. E se esse se acabar, a gente vai para outro planeta. Tá? Então, a gente não deve ficar morrendo de medo pensando que Deus vai acabar o mundo numa catástrofe. Né? Na 737, vem Kardec é certeiro. Com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? Terremotos, que é o caso da Venezuela, tá? E tsunamis, vulcões, né? Meteoritos, tudo isso são flagelos destruidores. E não podemos esquecer do que? Uma pandemia, que nós passamos por isso, também é um flagelo destruidor. Né? Então, qual o objetivo disso? Para fazê-lo avançar mais rapidamente. Então, todos nós, quando passamos por isso, nós aprendemos pela dificuldade. Nós iremos desenvolver a medicina, a tecnologia, e aqueles que continuarão vão fazer uma melhoria no planeta. Né? Nós dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência atinge um novo grau de perfeição. É preciso ver o objetivo para que se possa apreciar os resultados. É preciso ver o objetivo para se apreciar os resultados. Olha só, gente. É preciso ver. Né? Vós o julgais apenas do ponto de vista pessoal. Então, quando você olha uma tragédia, morreu, você está olhando o seu ponto de vista. E os chamais flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Porém, tais perturbações são quase sempre necessárias para fazer com que uma ordem de coisas melhor chegue mais prontamente e, em alguns anos, o que isso teria exigido muitos séculos. Então, é uma melhoria. Que melhoria é essa? Já que ele está falando que vai dar evolução moral. Vamos para a parte moral, né? 893, qual é a mais meritória de todas as virtudes? O desinteresse pessoal.
Aí, a virtude sempre que há voluntário arrastamento dos maus pendores. Porém, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Então, quando existe um terremoto, todo mundo vai atrás para salvar as vítimas, vai prestar socorro aos pais. Então, você está esquecendo de si e corre para ajudar os irmãos. A primeira coisa que você vai fazer é tirar o interesse pessoal. E isso é importantíssimo. Tá? E a 895 diz o seguinte, né? Ele fala, quando a gente tira todos os vícios, sobre os quais ninguém poderia enganar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Então, essas tragédias unem todo mundo na fraternidade. Todo mundo vai unir-se. Tá? E aí vem a caridade, o verdadeiro desinteresse é a mesma coisa tão rara na Terra que, quando se apresenta, é admirado como fenômeno. Puxa, como o rapaz foi lá. Não, isso é ir para ser o normal. Como o mundo é um mundo de provas e regeneração, todo mundo fica achando que é um negócio de outro mundo. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos ele compreende o seu destino pelo desinteresse. Ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, vocês percebam, estou aqui minha tranquilidade, demorei anos para fazer uma casa, de repente deu tormenta, acabou tudo. Se eu ficar destruído, eu estou mostrando apego à matéria, apego àquela casa. E isso é sinal de inferioridade. Então, talvez essa perda faça com que eu construa uma nova visão. E na revista Espírita, nós temos alguns artigos falando sobre uma epidemia que aconteceu na época. Inclusive, eu fiz várias lives sobre esse artigo na época da pandemia. Né? A epidemia das Ilhas Maurícia. Morreu 60% da população da ilha. Tá? Então, nesse ano de novembro, se vocês quiserem ler todo o artigo é bem interessante, você tem uma pessoa de lá, espírita, manda uma carta para Kardec. É com um sentimento de profunda gratidão que venho agradecer-vos os sólidos princípios que inculcastes em meu espírito e que somente eles me deram a força e a coragem para aceitar com calma e resignação as rudes provas que tive que sofrer de um ano para cá, por causa da terrível epidemia que dizima a nossa população. Já partiram 60 mil almas. 60 mil mortes, não é brincadeira não. E em 16 de outubro, né, um pouco antes, há uma série de comunicações a respeito dessa epidemia. E olha o que os espíritos falam. Em todos os tempos, fizeram proceder os grandes cataclismos fisiológicos de sinais manifestos da cólera dos deuses. Isso é o quê? Linguagem figurada. Fenômenos particulares precediam uma interrupção do mal, como uma advertência para se prepararem para o perigo. Essas manifestações, com efeito, ocorreram não como um presságio natural, mas como sintomas da iminência da perturbação. Como tivemos oportunidade de dizer-vos, nas crises em aparência, as mais anormais que dizimam passo a passo as diferentes regiões do globo, nada foi deixado ao acaso. Elas são a consequência das influências dos mundos e dos elementos uns sobre os outros. Tá? Isso foi dito também em outubro de 68. Elas são preparadas de longa data e sua causa é, por consequência, perfeitamente normal. Então, o que a gente está vivendo hoje, né, hoje, é isso aí. É um efeito natural da natureza. Mas é no livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 18, tá? Queria chamar a atenção que esse capítulo 18 é da Gênese 68, porque a de 72 eu já li e é meio bagunçada mesmo. Lá tem falando sobre meteoros. Kardec nunca foi místico, dizendo que isso vai ter meteoros. Não. Agora, olha o que diz na de 62 sobre os tempos são chegados. Kardec combatendo, né, o que nós começamos a falar aqui, que foi o quê? O escatolicismo, as crenças escatológicas do fim do mundo.
E aí na 24 ele fala, dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo degrau, mas muitos têm por intuição o germe das ideias novas que as circunstâncias farão debrochar. Então, eles se mostrarão mais avançados do que se possa supor e seguirão em desempenho a iniciativa da maioria. Há, entretanto, os que são excessivamente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão, pelo menos nesta existência. Em alguns casos, de boa fé, por convicção, outros por interesse. São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura que não estão adiantados o suficiente para deles abnegar-se, pois o bem geral importa menos que seu bem pessoal. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou, melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Todas as ideias progressivas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas e por isso dedicam a elas um ódio implacável e que fazem uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver no espiritismo um auxiliar das ideias progressivas e dos elementos da transformação que temem e, por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Caso julgassem sem valor e sem importância, não se preocupariam com ele. Nós já o dissemos em outro lugar. Quanto mais uma ideia grandiosa, mais encontra adversários. E pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Kardec aqui na época estava se referindo aos ataques que o espiritismo estava recebendo de outras coisas, da religião, dos críticos, dos materialistas. Só que esse texto hoje eu colocaria para alguns grupos espíritas, tá? Alguns grupos espíritas. Infelizmente, a gente vive hoje no Brasil, né, uma polarização de ódio dentro do próprio espiritismo. Infelizmente, a gente tem aqueles que querem mostrar, né, por exemplo, fazendo obras, né, falando que Kardec era racista, fazer um livro dos espíritos antirracista. Isso é meio complicado, né? Muito complicado, porque Kardec não era racista. Ele era um homem do século XIX. Racismo nem existia nessa época. Então, o espírita, quando no Brasil, ele se tornou um religioso, infelizmente, e não querendo mais nada. Ele só quer seguir aquela religião, não quer mais nada novo. Então, diferente do que é o verdadeiro espiritismo, né? Do que é o verdadeiro espiritismo. Então, continuando o 26, isso tudo para ver que tudo isso que acontece, esses terremotos, esse negócio que balança a sociedade, é para que esses refratários ver se eles conseguem, através desses problemas graves, evoluir moralmente, né? Progredir moralmente. E às vezes eles não conseguem contar o texto da gente. Nessa mesma existência eles não vão conseguir. Então a gente percebe como é atual esse texto da Gênesis, como ele nos mostra o que é verdadeiramente o Espiritismo. Veja 26. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados. E esses desencarnados, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Não é o que acontece hoje, né? Esse tempo tendo chegado, uma grande migração acontecerá neste momento entre seus habitantes. Os que fazem o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem, não sendo mais dignos da terra transformada, serão excluídos porque trariam de novo a discórdia e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso, né?
E aí, veja só, gente, a gente não pode acreditar em profecias, a gente não pode acreditar em data limite, não pode, não existe isso. Olha o que está falando na gente. A Terra, no dizer dos Espíritos, nunca será transformada por um cataclisma que aniquilaria, eita, trava-língua, subitamente uma geração. Então não é um marco assim, puf, não é. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada mude a ordem natural das coisas. Então, essa transformação do planeta, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, não é marcado no planeta, mas sim pelos espíritos, pela mudança dos espíritos. E quando é que acontecem essas mudanças? Quando cada espírito começa a mudar, começa a pensar no bem do próximo, começa a destruir o seu interesse pessoal. E essas tragédias, como os terremotos que a gente está acompanhando, servem para isso também. Para se unir na fraternidade, para ajudar aqueles que estão necessitando. É isso, o Espiritismo vê essas tragédias dessa forma, e não como um negócio, um castigo de Deus, nem como uma tragédia. Não, tudo tem explicação, segundo o Espiritismo. A geração atual desaparecerá gradativamente. Então, à medida que os espíritos vão desencarnando, outros espíritos vão encarnando com o objetivo de querer melhorar. É assim que se dá a mudança do planeta. E é muito demorado, porque a evolução, o progresso material dos espíritos, ele demora. Não são todos que conseguem. Então tem que vir várias e várias vezes. Isso demora. Tá? Tudo se passará exteriormente, como de hábito, com essa única diferença fundamental, pois uma parte dos espíritos que encarnavam não mais encarnará. Em uma criança que nasce em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, quem estará nascendo será um espírito mais avançado e inclinado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma geração corporal do que uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que esperam a transformação ocorrer por efeitos sobrenaturais e maravilhosos vão se decepcionar. Então, a gente percebe o seguinte, tá? Vou dar um exemplo prático para vocês verem como é que acontecem as coisas. O século XIX foi um século que marcou uma mudança muito grande na nossa sociedade. A Revolução Industrial, precedida da Revolução Francesa, mudou o mundo, dividiu o mundo. E a gente tinha o velho mundo, onde você tinha o poder em reis, na igreja, através dos bispos, o papa. Você tinha as pessoas não mudavam de classe social, elas continuavam. Se ela era vassalo, filho de vassalo, continuava vassalo. Se era filho do nobre, continuava nobre, e assim sucessivamente. E aí, quem quebrou isso? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa quebra isso e começa a mudar o mundo, né? Agora vejam que interessante. Os espíritos que encarnaram naquela época, vou dar um exemplo. As guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas, elas existiram e transformaram o mundo. Um dos exemplos somos nós. O Brasil nasceu, tá? O reinado do Brasil, Dom João veio de Portugal para cá, fugindo de Napoleão. Consequência, ou seja, o Brasil, quando a corte de Portugal vem para o Brasil, nasce o Reino Unido de Portugal. E depois a independência, já influenciada pela Revolução Francesa. Então, nosso Brasil, nós somos efeito da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas. Porém, as guerras naquela época, as pessoas morriam muito, inclusive quando Napoleão invade a Rússia, movido pelo seu ego de conquistador, ele leva 700 mil no exército e voltam somente com 75 mil. Morreram milhares de pessoas. Olha que absurdo isso. Que as pessoas iam
em adoração ao imperador e morriam por ele. Hoje não é mais assim. A não ser, nós temos grupos isolados, né? Grupos onde a religião radical, né? Nós temos grupos ainda no Oriente, que as religiões são radicais e que a pessoa, se for para uma guerra, defender o país onde ele morre, ele vai para o paraíso. Aí já é outra história. Eu estou falando, a grande parte do mundo ela entra em guerra, mas não com os soldados. Exemplo, agora há pouco, Estados Unidos invadiu o Irã, e o Irã ficou no deserto, nas colinas, os Estados Unidos tentou entrar, tentou bombardear, fez de tudo, mas não conseguiu por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Aí vocês poderiam perguntar, por que ele não invadiu por terra? Porque iam morrer muitos americanos. Então vejam que já tem uma mudança. O país não vai mais fazer o que fazia antes. Colocavam milhões e milhares e milhares de vidas em função de objetivo. A coisa agora está menos, estão se usando muitos drones. Infelizmente, a guerra ainda acontece, é muito triste, mas já está uma certa mudança. Vai chegar um tempo que as guerras não existirão mais. Não existirão mais, certo? E outra coisa, essas catástrofes, terremoto, e tsunamis, vulcões, viroses, pandemia, vão continuar acontecendo, porque isso faz parte da natureza do nosso planeta, tá? E nós, como espíritas, a gente tem que estar preparado para isso. Como aquela carta que foi dada a Kardec na Ilha Maurícia, dizendo que era um espírito, agradecendo a Kardec pelos princípios do espiritismo que estava com ela, e fez com que ela enfrentasse as provas duras, que foi tentar sobreviver numa pandemia, uma epidemia, onde morreram 60 mil pessoas. Então, quando o espírita tem essa visão da reencarnação, o pior que seja a tragédia, ele tem uma visão do futuro, com esperança. Você sabe que se acontecer o pior, que é a morte, ele vai sobreviver. Ele vai, porque ele é o espírito, ele é o corpo. O corpo pode falecer, mas ele não. Então, essa mensagem é esperançosa, nos dá esperança. E no livro Sem Inferno, no capítulo 1, da primeira parte, O Futuro e o Nada, Kardec fala sobre isso. E para o niilismo, que é o materialista, o futuro é terrível. Não para o espiritualista, não. Tá? E aí, no item 35 de A Gênesis, capítulo 18, que a gente está acabando aqui, olha o que ele fala. Para o materialista, os traseiros destruidores, terremotos, furacões, né, são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois, segundo ele, aniquilam os seres definitivamente. Mas para quem sabe que a morte só destrói o envoltório, os flagelos não têm as mesmas consequências e não lhe causam o menor susto. Ele compreende o objetivo e sabe também que os homens não perdem mais por morrerem em conjunto do que morrer isoladamente, já que, de uma maneira ou de outra, é preciso sempre chegar a isso. Os incrédulos vão rir dessas coisas e tratá-las como ilusões, mas não importa o que digam, não escaparão da lei geral. Na hora certa morrerão como os outros e, então, o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Mas viverão, apesar de si mesmos, e serão forçados um dia a abrir seus olhos. Lindo, né? Então, nós já estamos com os olhos, alguns já estão com os olhos abertos. A gente também não pode, gente. Eu tenho visto muitos espíritas com medo da morte, com medo de espíritos. A gente tem que tomar cuidado. A gente não pode só ler e achar bonito, mas a gente tem que praticar o espiritismo e colocar a crença da reencarnação dentro de si. Se eu sou reencarnacionista, eu não posso ficar desesperado. Eu tenho que cuidar do corpo? Tenho, sim. Eu tenho que cuidar do meu corpo. E o meu corpo eu tenho que preservar por conta da lei da conservação. É outra lei moral, né? Então,
Então, a gente tem que fazer isso. Agora, não podemos morrer, né? Ok? Por hoje, eu encerrei o que eu queria dizer. E eu gostaria agora de abrir as dúvidas, abrir as perguntas, e eu vou tentar explicar, se eu conseguir, claro, as suas dúvidas, que esse tema de hoje é muito interessante. Eu vou começar, então, por o Cio do Sumidouro. Engraçado essa Cio do Sumidouro. Essas guerras, terremotos, pandemias e karma desse povo, é karma desse povo? Excelente pergunta. Bom, gente, primeiro, o espiritismo não é princípio karma. Não existe karma para o espiritismo. Inclusive, o karma, né, que é um conceito das religiões hindus, ela diz o seguinte: se você fizer uma coisa, essa coisa você vai voltar para você. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Já. Sabe aonde? No meio espírita, com outro nome. Ação e reação, causa e efeito, né? Então é bom que a gente tente explicar que são coisas diferentes. Vamos lá. O Espiritismo não acredita na fatalidade. Fatalidade só na hora da morte, segundo o livro dos Espíritos. Então, quando o espírito encarna ou reencarna, ele vai escolher o gênero da prova. Mas o que vai acontecer durante a reencarnação não é do domínio dele, nem de uma suposta espiritualidade também que não existe. Porque ele vai encarnar no meio de diferentes. Ele vai ter espíritos que estão no mesmo grau evolutivo dele, vai ter espíritos que são mais primitivos, e ele vai ter que ter relações com esses espíritos. E é nessas relações que ele vai desenvolver paciência, resignação, né? Só que a lei universal do espiritismo é o livre-arbítrio. Quando eu estiver encarnado, eu estou dependendo do meu livre-arbítrio e do livre-arbítrio do outro. Então, não existe esse negócio. Eu encarnei com minha esposa, mato minha esposa, reencarno no futuro, isso é karma. Chego lá, minha esposa me mata. Aí o pessoal fala, fecha o ciclo do karma. Queimou o karma. O espiritismo não é isso. Embora existem romances mediúnicos que falam nisso. E aí vem a pergunta do rapaz: é karma dessa população? Ou outra forma, é o desencarne coletivo? Não, não. Os terremotos são coisas naturais que acontecem. E cada espírito que tiver naquele momento vai ter o seu desencarne e ele vai trabalhar por isso. Não existe desencarne e nem desencarne coletivo. Ah, um avião caiu, todos os espíritos que estavam ali nasceram para chegar naquele momento, todo mundo entra naquele avião. Eu até brinco quando eu me palestro, eu digo, ó, só tem um jeito de você morrer com todo mundo de um avião. É o dia da morte do piloto. Quer dizer, então a gente tem que ficar muito precavido, né? Que são tragédias. É brincadeira, mas são coisas muito pesadas, muito tristes. E a gente tem, como espírita, estar preparado para isso. Saber que nosso mundo não é o mundo daqui. O principal mundo nosso é a reticidade. Nós estamos agora no corpo. Somos almas, mas a nossa situação verdadeira é espiritual. Será que tem mais alguma pergunta? Eu espero que tenha conseguido responder. Olha, tem uma aqui. Ó. Esses espíritos, aí, se espírita nosso lar, esses espíritos são resgatados e levados para colônias e hospitais, né? Não, não. Nós não, na literatura, nas obras de Kardec, né, não se fala em colônias espirituais. E, principalmente, no quesito 8.7,
Quando Kardec pergunta, existem lugares circunscritos à cidade? Os espíritos respondem, não, não existe. O espírito, ele habita o universo e eles estão ao seu lado. Não existe um lugar específico, eles estão por toda parte. E na 1012, 1011, 1011, 1012, 1013, 1014, está bem claro. Quando Kardec volta a perguntar, ele pergunta no primeiro e vai perguntar no segundo. Existem lugares para penas e gozos, quer dizer, céu e inferno, umbral e colônia, mesma coisa. Na erradicidade, resposta dos espíritos, e dando bronca, nós já respondemos isso. Não, não existem lugares de penas e gozo na erradicidade. Então, colônias, né? Umbral, tudo isso são são romances mediúnicos. Não existe isso. São apenas romances mediúnicos, tá bom? Outra coisa também importante, e aí eu vou falar um relato meu pessoal, eu dialoguei muito, mas muito mesmo, fiquei 5 anos dialogando, participava de reunião mediúnica na quarta, quinta e sexta, toda semana. Então, eu aprendi demais conversando com os espíritos. Foi um dos maiores aprendizados que eu já tive. E numa dessas comunicações, né? Já eu respondo essa existe um dia determinado para nossos encarnos, já eu respondo isso. Quando a gente estava conversando, eu comecei a conversar com o espírito, estava sofrendo muito, muito, com muitas dores, né? E eu comecei a perguntar, e ele descrevendo um hospital. Então, quando ele terminou, ele disse, agora as dores passaram. E eu, como assim? Eu desencarnei. Ele estava conversando comigo em coma no UTI. Vocês podem conversar com o espírito dormindo pela emancipação da alma. Kardec fazia isso. Ele conversava com pessoas vivas, evocava pessoas vivas. Então, eu vivenciei isso na prática. Eu estava conversando com um espírito que estava vivo, embora em coma. Isso me chamou muita atenção. Depois ele voltou na outra reunião, agradecendo e dizendo que o hospital que ele estava descrevendo era o hospital tal, tal, tal e tal, da Terra. Então, se você não tem uma formação doutrinária muito forte, e você lê livros mediúnicos que falam de hospitais no mundo espiritual, se você for conversar com esse espírito, você vai pensar que ele estava no hospital do mundo espiritual, e não estava. Entendeu? São provas que a gente vê acontecer na prática das reuniões mediúnicas. E eu agradeço muito, muito mesmo, o centro que eu trabalhei, né, do meu querido amigo Jair, que foi o dirigente, nós, médium, né, trabalhamos muito tempo juntos. Jair sempre foi um médium espetacular e tenho muitas saudades dessa época. Tá? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Boa noite, existe um dia determinado para o nosso desencarne? Não. A fatalidade só na hora da morte. Aí você diz, mas você não está falando que não existe? Não, não existe um dia determinado, mas quando morreu, acabou. A fatalidade é isso para o espiritismo. Morreu, acabou. Por quê, gente? Vamos lá. Volto a repetir. Quando você encarna, você vai estar sujeito ao livre-arbítrio dos seus que estão no mundo encarnado. Então, você vai encarnar e vai vivendo, e você vai tendo relações com os outros espíritos. E a sua vida você não vai dominar, não. Vai acontecer momentos históricos, momentos sociais, e você vai, através desses momentos, tentando sobreviver. E é justamente isso que você vai aprender e vai usar a inteligência. Na pandemia, nós tivemos uma situação, nossa geração que já passou, e perdemos muitos amigos, né? A pandemia, você teve uma situação que ninguém tinha passado. E foi uma situação muito difícil.
né? Mas aprendemos muito. Aprendemos muito, né? A ciência desenvolveu a vacina. Olha que maravilha, não é verdade? Uma maravilha. Eu gostaria de saber se vocês têm mais perguntas, porque eu acho que o tema é fantástico, né? É um tema que nos ajuda bastante a compreender, e o que eu queria expor, eu já expus, e eu só estou agora apenas esperando perguntas. Se vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. O microfone está mutado. Agora, esse tema realmente foi muito bem explicado, Henri, e muito bom porque existia ainda até pouco tempo, e para muitos espíritas ainda que se detém só em romance, primeiro romance, aí olha um pouquinho Kardec, um pouquinho, não estudam. E aí faz uma confusão, porque houve um domínio assim nas palestras, todo mundo colocava em evidência que existe no plano espiritual, tem as colônias, tem umbral, e realmente agora chegou a hora de deixar bem claro que o que Kardec deixou escrito para nós. Os espíritos que estavam lá falando para a gente, não era. Nesse caso das colônias, foi um espírito. Pode ter sido um romance, um outro, mas o que Kardec fez de aquela coletânea de muitos e muitos espíritos. Então não pode se fazer essa confusão mais não, mas essa confusão foi feita e para uns ainda está durando. Mas então foi muito bom, nós agradecemos mesmo e sabemos que mesmo de longe lá, que você está em João Pessoa, na Paraíba, mas nós estamos juntinhos, com esses mesmos pensamentos, e ficamos muito felizes. E que Deus te proteja muito, meu querido. Muito obrigado. Então, nós que agradecemos. Nós vamos convidando nossos irmãos que estão conosco e os outros que poderão estar nos acompanhando depois para a nossa prece final. Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso de bondade, de sabedoria, que tanto, Senhor, nos ensina, nos prepara para essa vida. Agradecemos que nesta oportunidade podemos refletir sobre esses acontecimentos que assolam esse país e todos os outros, esse nosso planeta tão rico, mas passando por verdadeiros flagelos. Mas tudo isso nós compreendemos estudando a doutrina espírita, que tudo é para uma transformação, transformar para melhor. E assim, Senhor, agradecemos aos bons espíritos, a nossa mentora Zilda Gama, que inspiraram nosso irmão Henri Neto e trouxe para nós esses esclarecimentos tão importantes, que possamos compreender esses acontecimentos e, com isso, Senhor, dar mais um passo na direção da nossa evolução espiritual. Mais uma vez, pedimos, Senhor, que nos abençoe, encarnados e desencarnados, e esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, meu querido,
Mais uma vez, nossos agradecimentos. Mais uma vez, enriquecemos a nossa alma. Isso é muito importante. Então, Exato. uma boa noite e aquele abraço apertado de todos nós. Um abraço. Tchau. Tchau.